Meus irmãos, bom dia. É sempre um privilégio poder compartilhar a palavra de Deus com os amados irmãos, com a minha igreja tão amada. Hoje o nosso pastor está em Curitiba, numa ocasião muito especial, ao lado da sua família, do seu pai. E nós estamos orando para que Deus o abençoe e ele possa logo, logo retornar em paz e estar aqui conosco. Nosso pastor tão precioso ao lado da sua família. Quero trazer um recado especial do nosso pastor Marcos. Dia 11 de junho, nós temos a nossa festa na roça. E se você deseja estar e participar e precisa de transporte, hoje já estará sendo feitas as inscrições na Praça do IP. Então terá uma equipe ali esperando você que deseja participar e precisa do transporte. Você já pode fazer a sua inscrição hoje e será um tempo muito precioso, uma organização do nosso Ministério de Missões e assim alcançando vidas. Meus irmãos, antes de iniciar a mensagem, quero compartilhar com os irmãos uma bênção muito grande esta semana também para nós, batistas brasileiros. E nesta igreja, nós tivemos em nossa igreja o ano passado, o primeiro Congresso Nacional de Evangelização de Crianças. E nós falamos aqui sobre a importância de tirar crianças, alcançar crianças e tirar crianças das ruas. A irmã Anaí está aqui conosco, ela e o pastor Aiden faz parte aqui de nossa igreja. E esta semana nós vamos inaugurar em Guarulhos, os batistas brasileiros, o primeiro centro, a primeira Cristolândia Crianças. O objetivo dessa Cristolândia é alcançar crianças que estão nas ruas, crianças que estão sendo alcançadas pelo crack, mas em nome de Jesus, elas serão alcançadas pelo poder do Evangelho da graça de Deus. Então gostaria de pedir aos irmãos que estivessem orando. Quero pedir à irmã aí que se coloque de pé, talvez muitos ainda não a conheçam, pastor Aida, esse casal precioso, são nossos missionários, como eu sou missionário dos irmãos, servimos em missões nacionais, e ela com sua equipe estará ali, mais uma vez, abrindo essa primeira, e o nosso desejo é que seja um modelo, um exemplo, para que nós possamos ter outras em todo o Brasil. Eu não sei se os irmãos têm notado isso, mas a cada mês que se passa, o quanto tem crescido a população de rua em nossa cidade. Grupos que estão morando nas ruas, pessoas que perderam a esperança muitas vezes na vida, a esperança em prosseguir, mas há uma esperança para estas pessoas. A esperança é o Senhor Jesus. E nós queremos assim investir nessas vidas preciosas e vermos vidas transformadas pelo poder de Deus. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia, Mateus capítulo 28. Mateus capítulo 28, nós leremos de 18 a 20. Texto muito conhecido nosso, porque os últimos meses, nosso pastor tem nos ensinado sobre o que de fato é ser igreja. Desde o mês de março, nosso pastor tem ministrado, Deus tem usado grandiosamente para ministrar aos nossos corações sobre o que é ser igreja. Isso é fácil para nós como batistas, quando lembramos da nossa declaração de fé, que nos ensina que igreja são vidas, são pessoas. Igreja não é o local onde nos reunimos. A nossa declaração é clara em nos mostrar que a igreja somos nós, um povo redimido pelo sangue do Cordeiro, lavado e remido pelo sangue de Jesus, tendo seus pecados perdoados agora com uma nova vida, para louvor e para a glória dele. Se reúne em um local para glorificá-lo. É o que nós fazemos nessa manhã. Quando nós saímos das nossas casas e viemos até este precioso templo, e nós somos gratos a Deus pela liberdade religiosa no Brasil, que se essa não houvesse, é bem provável que nós não estaríamos aqui nesta manhã. Mas como fruto de um país onde há liberdade de culto, nós podemos como igreja nos reunirmos para expressar ao Senhor a nossa adoração, expressar ao Senhor a nossa gratidão, expressar ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito por nós. Mas interessante que
O nosso pastor tem compartilhado conosco sobre o chamado de Deus para cada um de nós. E o texto da grande comissão assim nos diz: e aproximando Jesus, falou-lhes dizendo: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que estou convosco, e estarei sempre com vocês, diz a Nova Versão Internacional, até o fim dos tempos. Aqui está o texto que nós conhecemos como Grande Comissão. Mas como temos aprendido nos últimos domingos, a missão na verdade não é nossa, a missão é de Deus, em resgatar o homem que se afastou dele, e Ele agora quer nos usar para cumprir esta missão. Nós vimos nos domingos subsequentes o texto de Atos 2:42, quando tivemos a oportunidade de aprender sobre como era a vida da igreja no Novo Testamento. E Atos capítulo 2, a partir do versículo 42, nos fala que eles eram perseverantes. Perseverantes no ensino, no partir do pão, na doutrina, na comunhão, em estar juntos. Em cada alma havia temor. E interessante que sinais e prodígios estavam acontecendo no meio da igreja. E, meus irmãos, isso foi algo tão contagiante que as pessoas de fora, ao enxergar o que estava acontecendo, elas foram tocadas pelo poder de Deus, elas foram tocadas pelo Espírito Santo de Deus, e elas passaram a ter vontade de estar com esses cristãos. E ali nós vimos muito bem acontecer o que Jesus já tinha afirmado, que se nós amarmos uns aos outros, verdadeiramente seremos conhecidos como discípulos dele. A missão estava sendo cumprida, pessoas estavam sendo alcançadas. E se nós pudéssemos resumir a vida da igreja em Atos capítulo 2, nós poderíamos resumir uma vida voltada para relacionamentos mútuos, ou seja, mutualidade. E em mais de 20 vezes o Novo Testamento expressa isso para nós. Ali no Novo Testamento a ordem era chorar uns com os outros, levar as cargas uns dos outros, confessar as vossas culpas uns aos outros. Era uma vida comunitária, era uma vida de mutualidade, comunhão entre o povo de Deus. Havia um cuidado mútuo, cuidado em todos os momentos. Na hora da alegria, estavam juntos, na hora da tristeza, caminhavam juntos. Era todo o tempo, era uma só família. Mas a grande pergunta é: como podemos hoje, quase 2000 anos depois, resgatar esses princípios, resgatar esses valores da igreja neotestamentária para o nosso tempo? Muitos talvez poderiam afirmar: pastor, isso seria uma utopia. Pastor, isso não seria possível. Mas, amados irmãos, como nós podemos dizer que não é possível aquilo que a palavra de Deus nos ensina, se ela é verdade para todo o tempo, se é verdade para todas as épocas? Com toda certeza, nós como Igreja Batista do Meier, já buscamos fazer muito bem isso, em cuidar, em amar. Mas agora, como nós podemos como igreja ainda sermos mais efetivos, ainda sermos melhores, retornarmos a esse estilo de vida para cumprir a grande comissão? Eu tenho certeza que este é o seu desejo, é o desejo que está no seu coração, no nosso coração, em obedecer a Deus. Mas de tudo isso que nós ouvimos aqui nos últimos domingos, sendo ensinado pelo nosso pastor, a pergunta é: como viveremos hoje estes princípios? Como nós viveremos nesse tempo? Como nós vamos viver uns aos outros, o chorar uns com os outros, o amar uns aos outros de forma efetiva, o levar as cargas uns dos outros? Irmã Ruth, hoje, quando nos convocava e nos convidava para o encontro do próximo sábado, ela usou uma expressão que é uma grande realidade. Muitas vezes nós não temos tido tempo
uns para os outros. Nós vivemos na modernidade, onde um dos nossos maiores desafios é pararmos para ouvir a Deus e pararmos para ouvirmos uns aos outros. Eu gosto sempre de dizer que a nossa vida como igreja, uma das perguntas que talvez tenha sumido do nosso vocabulário é: como você está? Talvez como cristãos que somos, um dos nossos maiores desafios é parar uns para os outros e dizer: meu irmão, como você está? Mas esta é uma pergunta que, ao fazê-la, eu preciso estar disposto a investir pelo menos 30, 40 minutos. Porque quando eu pergunto como você está, eu preciso estar aberto para ouvir você, ouvir o que está no seu coração, ouvir o que está passando contigo, ouvir o que você tem enfrentado. E aqui o que nós estamos falando do Novo Testamento é retornar para esse estilo de vida, onde nós nos preocupamos uns com os outros, onde nós vivemos um em função dos outros, em amar, em cuidar, em zelar uns dos outros com todo amor. Verdadeiramente, isso é ser discípulo, isso é ser igreja. Ser discípulo de Jesus, e aqui nós temos um mandato a nós, uma convocação, é irmos além do encontro dominical, é vivermos isso durante a semana, é irmos além do templo, é podermos durante a semana nos reunir e estarmos juntos para cuidar uns dos outros, para estar perto uns dos outros. Ao cumprir essa ordem que lemos nessa manhã, a forma que os discípulos do Novo Testamento fizeram isso, Atos 5:42, resume muito bem o que eles estavam fazendo. Atos 5:42 nos diz assim: e todos os dias, no templo e de casa em casa, eles não deixavam de ensinar e de proclamar que Jesus é o Cristo. Vamos repetir juntos? Todos os dias, no templo e de casa em casa, não deixavam de proclamar, de ensinar e de proclamar que Jesus é o Cristo. Era muito mais que os domingos. Era uma vida comunitária efetiva após culto, após celebração. E nesse tempo da modernidade, nesse tempo em pleno século 21, esse é um dos nossos maiores desafios como igreja: ser igreja além do templo, ser igreja no dia a dia, ser igreja no nosso trabalho, ser igreja na nossa vizinhança. O nosso chamado, meus irmãos, o chamado que temos ouvido nos últimos domingos, as mensagens que temos aprendido, é para ressaltar esses valores do cuidado, do zelo, do ensino da palavra de Deus, uma vivência também em pequenos grupos. É ter a nossa casa, o nosso lar, não apenas como um retorno depois de um dia cansado, ou de um dia de constantes atividades no templo, um lugar apenas para retornar e para descansar, mas é olhar para as nossas casas como um lugar onde a vida da igreja continua a acontecer, porque a minha e a sua sala também faz parte do reino de Deus e precisa glorificar a Jesus. São as nossas casas, irmão Mataruna, sendo abertas para que nós possamos alcançar pessoas. São as nossas casas sendo abertas para que nós possamos alcançar vizinhos, amigos, parentes, que talvez teriam imensa dificuldade de a primeiro momento vir a um templo, estar aqui comigo e com você, mas que sendo convidado a ir à sua casa, ele vai tomar um delicioso café, e ao redor da mesa, você vai poder compartilhar com ele o poderoso Evangelho de Cristo Jesus, aquilo que Jesus tem feito na sua vida. É entender que reunir-se nas casas e no templo não são duas coisas antagônicas, mas são duas coisas que se complementam. São duas coisas que uma ajuda a outra. Nós não estamos falando apenas nos reunir em casas ou apenas nos reunir em templos. É o que o texto de Atos 5:42 diz: todos os dias no templo e de casa em casa. Era uma constante, é resgatar essa vida.
O que nós estamos falando, irmãos, nessa nossa jornada que temos aprendido com o nosso pastor, é entender que nós, como igreja, temos um convite precioso a viver uma vida cristã que vai muito além do encontro dominical. Mas é onde, irmã Ruth, nós vamos poder olhar olhos nos olhos. É onde nós vamos poder olhar uns aos outros em pequenos círculos e vamos poder ouvir o que o outro está sentindo. Poderemos orar uns com os outros, poderemos ministrar uns aos outros. Uma das doutrinas mais belas que a reforma protestante resgatou foi o sacerdócio universal do crente, onde agora todos nós, biblicamente, e desde o Novo Testamento, quando Jesus, na cruz do Calvário, o véu é rasgado. Ali tem um símbolo extraordinário, onde todos nós, como cristãos, agora podemos adentrar ao Santo dos Santos, nos tornamos sacerdotes, e o supremo sacerdote que é Cristo, ao mesmo tempo que é o supremo sacerdote, se tornou o Cordeiro Pascal, a qual levou sobre si todos os nossos pecados, para que hoje, eu e você, pudéssemos ser ministros da graça de Deus, pudéssemos expressar os nossos dons, pudéssemos expressar os nossos talentos no dia a dia, a partir do templo e em nossas casas. Quando nós falamos sobre voltar para casa, e a temática desse mês, voltando para casa, além de falarmos sobre família, nós estamos falando sobre uma vida cristã mais efetiva de cuidado. Nós estamos falando em proclamação do Evangelho, porque enquanto aos domingos nós temos uma porta aberta, durante a semana nós podemos ter centenas de portas abertas em toda a Zona Norte, em todo o Rio de Janeiro, em toda a nossa cidade, alcançando pessoas, pregando o Evangelho da graça de Deus. Já temos vários grupos se reunindo, mas o nosso desejo é ter inúmeros outros, é termos mais pessoas sendo cuidadas, é termos mais pessoas sendo alcançadas. Fazemos isso apenas para crescer? Não, nós fazemos isso porque a Bíblia nos ordena fazer, e nós queremos cuidar das pessoas que Deus tem nos presenteado, irmãos. Deus tem nos presenteado com pessoas lindas que têm chegado até nós, e nós precisamos cuidar bem delas. E por mais que a grande celebração, o grande encontro, seja um momento extraordinário, aqui nós não temos condições de chorar uns com os outros, nós não temos condições muitas vezes de partilhar o que sentimos, nós não temos condições porque a dinâmica do culto, a dinâmica da grande celebração é assim. Nós viemos para adorar, mas durante a semana nós podemos ter essa vida efetiva nas casas. Quando a gente pensa sobre isso, nos faz lembrar que os primeiros 300 anos da igreja, nós não tínhamos templos. A partir do ano 70, o templo de Jerusalém, ele é destruído. Então, como a igreja sobreviveu? A igreja sobreviveu porque a igreja não é o local onde ela se reúne. A igreja sobreviveu porque ela é as pessoas que a compõem. E esta igreja continuou a viver nas casas. Assim aconteceu na China, quando o Estado proibiu os templos, a igreja cresceu. Assim aconteceu em Cuba, quando não mais se poderia reunir em templos, a igreja avançou. Nós não sabemos qual será o futuro do Brasil. Nós não sabemos qual será o futuro que nos espera. Mas uma coisa é certa: quando nós aprendemos a viver no templo e de casa em casa, ainda que nos falte o templo, nós continuaremos firmes, porque igreja não é onde nos reunimos, igreja não é o local, igreja somos nós. São pequenos grupos de pessoas, juntos, para glorificar a Deus, cuidando umas das outras, se relacionando, alcançando novas pessoas. Quando nós falamos em pequenos grupos,
Nós estamos falando em um retorno para o Novo Testamento. Quando nós falamos nisso, nós falamos em uma volta efetiva do ser igreja. Dentro de um pequeno grupo, se talvez você ainda não participa, quero dizer a você que acontece coisas preciosas, como por exemplo, orar uns com os outros. É interessante que nossos cultos de oração, o que nós mais sonhamos quando nós reunimos em um culto de oração, é partilhar o que sentimos. Não sei se os irmãos já notaram isso. Muitos dos nossos cultos de oração não são mais cultos de oração, são cultos de compartilhamento. Porque é o único momento que a gente tem. É o único momento que a gente pode abrir o coração para o meu irmão que está ao meu lado. Pequeno grupo, ele abre um espaço para isso. Ele abre um espaço em um grupo pequeno de 8 a 10 pessoas, aonde você terá a oportunidade de ser ouvido, onde você terá a oportunidade de alguém se envolver com você. Num grande grupo de 1.300 pessoas, 1.200 pessoas, nós nos conhecemos. Nós sabemos que somos participantes de um mesmo grupo, mas nem sempre podemos nos relacionar com profundidade. Nem sempre podemos nos relacionar com qualidade de relacionamento, de mandamentos recíprocos que a Bíblia nos ensina. Quando a gente, irmãos, quando nós abrimos nossas casas, quando nós podemos compartilhar com pessoas que estão ao nosso redor, nós começamos a ver coisas grandes acontecerem. Há 6 meses atrás, nós pedimos o nosso pastor, e os irmãos sabem, nós estamos envolvidos nesse movimento a nível de Brasil, onde os batistas brasileiros, nesse momento, têm resgatado isso, a necessidade de voltar para as casas, como nós voltamos lá atrás, através dos NEBs. Não sei quantos irmãos aqui participaram dos NEBs, Núcleos de Estudos Bíblicos. Isso já tem alguns anos, aproximadamente 25 anos. Mas na caminhada nós nos perdemos, nós deixamos de ter essa vida efetiva. Agora o que nós queremos nesse tempo é resgatar os nossos encontros nas casas para alcançar pessoas. Quero dizer aos irmãos que nesse processo todo, há 6 meses, nós começamos juntos ali na Tijuca, quando o irmão Jorge, também chegando ao Rio, junto com a Carla, veio para a nossa igreja, e devido a toda a distância, durante a semana, dificuldades de virmos da Tijuca para cá, nós pedimos ao nosso pastor que nós pudéssemos começar a orar uns com os outros ali às terças-feiras. E aí o pastor Aider também chegou, e nós começamos com 3 casais, nos reunindo, às terças-feiras para orar uns com os outros, para cuidar uns dos outros. E começamos ali como igreja do Meier, na Tijuca, estarmos reunidos durante a semana. Domingo estamos todos aqui, mas durante a semana estamos ali, toda terça-feira, de 8 às 9 da noite, normalmente de 8 às 9, mas nunca vamos embora às 9, vamos embora às 10, 10 e meia, porque é bom estar juntos como família. Interessante, irmãos, mas nós não reunimos apenas para cuidarmos de nós mesmos. Isso estávamos fazendo e estamos fazendo. Mas nós começamos a olhar também para outros que estavam ao nosso redor. E cada um de nós começamos a orar por 5 pessoas que nós amamos. E cada um de nós começamos a investir tempo em oração, em orar por pessoas do nosso relacionamento, pessoas que nós caminhamos juntas, pessoas que nós amamos. E hoje nós aqui honramos e reconhecemos que o nosso precioso irmão Noé já está em um local muito melhor do que nós estamos, ele está na glória. Mas nós nos relacionamos com pessoas que, se elas não conhecerem a Cristo, elas não irão estar lá com Jesus e com todos nós. Pensando em cumprir essa missão, a missão de Deus, nós começamos a orar por essas pessoas. E Deus começou a nos dar pessoas novas. Nos deu a Giovana, nos deu o João, que estão aqui conosco. O João será batizado agora no nosso próximo batismo. Já nos deu a Irecê, tem nos dado o Álvaro, já tem nos dado o Alexandre. E aquele grupo que eram 3 casais,
Na última semana nós já nos reunimos em 2 casas, quase 20 pessoas glorificando a Jesus, irmãos. Esses irmãos estão sendo conectados no sistema de ensino da nossa igreja. Esses irmãos estão sendo motivados a estarem aqui todo o tempo. Mas isso é pouco. Quando a gente olha a Zona Norte, com quase 600 mil pessoas, longe de Deus, carentes, sem salvação. Irmãos, nós como Igreja Batista do Meier, podemos ser pelo menos 100 pequenos grupos nos reunindo semanalmente para alcançar essa cidade. Isso no mínimo. Você vai alcançar pessoas que jamais você imaginaria alcançar. O João foi alcançado pelo pastor Aider. Mas interessante que o João, logo depois, juntamente com a Giovana, João tomou a sua decisão. João começou a amar pessoas, porque ele viu o valor. E o João e a Giovana alcançaram a Irecê. Ela já esteve aqui conosco, uma senhora tão preciosa, 86 anos. Eu tenho certeza que Deus tem dado vida àquela senhora até esse momento só para uma coisa: para que ela pudesse ser alcançada por você, João, pelo Evangelho da graça de Deus. O João ainda nem foi batizado, mas ele já está levando pessoas a Jesus. Sabe por quê, irmãos? Para levar pessoas a Jesus, nós só precisamos de uma coisa: ter uma experiência pessoal com Ele. E você já teve. E a sua casa pode ser um lugar de bênçãos. A sua casa pode ser um lugar para alcançar pessoas. A sua casa, se você se dispor, a sua vida pode ser instrumento nas mãos de Deus para levar pessoas para a eternidade. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós olhamos uma multidão de pessoas sendo alcançadas. Essa multidão de pessoas, eles não foram alcançadas apenas por Pedro, eles não foram apenas alcançados por Paulo, eles não foram apenas alcançados pelos apóstolos. Eles foram alcançados por homens e mulheres simples. Simples que no seu dia a dia se colocaram à disposição do Senhor para alcançar pessoas. É por isso que Paulo, em quase todas as suas cartas, e eu desafiaria você depois a ler isso, você vai notar que ele sempre encerra as suas cartas saudando várias pessoas. Pessoas pouco mencionadas, mas em sua saudação sempre Paulo diz: saudo a você e a igreja que está em sua casa. Eram pessoas simples, mas pessoas que se colocaram à disposição do Senhor, abriram as suas casas para alcançar outros para a glória de Deus. O que Deus está nos chamando, meus irmãos, e encerro minha palavra nessa manhã. O Senhor está nos chamando para uma vida efetiva, uma vida cristã que vá muito além do domingo de manhã e do domingo à noite. Uma vida cristã que vá muito além do nosso templo. A vida cristã que vá muito além das nossas organizações. Uma vida cristã que vai muito além de tudo aquilo que nós vivemos até o dia de hoje. Uma vida cristã onde a simplicidade de amar pessoas, de cuidar de pessoas e estar ao lado nas horas alegres e nas horas mais difíceis vai fazer toda a diferença, e nós veremos pessoas salvas, lavadas e remidas no sangue de Jesus. Quero convidar você a curvar a sua cabeça nessa manhã. E nós, assim, ao olharmos para tudo aquilo que temos aprendido nos últimos dias, nós estamos sendo chamados a olhar para o Novo Testamento e a ser igreja muito além do domingo, a ser igreja em nossas casas, a ser igreja no nosso trabalho, a ser igreja onde quer que estejamos.
Porque lá no Novo Testamento, aquela grande multidão, eles tinham um só coração. E eles tinham uma só fé, uma só esperança. E eles passavam, e eles amavam, eles cuidavam uns dos outros. Era muito mais que uma organização religiosa. Era um organismo vivo, que se importavam uns com os outros, que amavam uns aos outros, que o problema não era teu, o problema é nosso, porque nós somos um corpo, e corpo vive assim. Se alguém está doente, todo o corpo sente. É essa expressão que Jesus resume para nos dizer o que somos como igreja, um corpo o qual Ele é o cabeça. Não importa se você é o coração, se você é o dedo mindinho, não importa. Que membro você é desse corpo, é o que menos importa. O que importa é que precisamos ser membros saudáveis, para cuidar uns dos outros, para amar uns aos outros, e esse amor ser vivenciado de tal maneira que nós iremos alcançar aqueles que estão ao nosso redor. Quero dizer a você que a cada semana nós temos nos surpreendido. Poderia compartilhar com você inúmeras experiências que nós temos vivido nesse tempo. Mas mais do que compartilhar, eu gostaria de desafiar você a querer viver isso. A cuidar de alguém e a ser cuidado. Assim como Paulo. Paulo cuidou de alguns, mas ele também foi cuidado por Barnabé. Barnabé cuidou de Paulo. Assim era o Novo Testamento. Uns cuidando dos outros, e todos juntos, cumprindo a missão para a glória de Deus. Pai, em nome de Jesus, nessa manhã, nós pedimos ao Senhor que nos mostre a cada dia a necessidade de vivermos, não só apenas no templo como igreja, mas que as nossas casas sejam a extensão da Tua igreja, Senhor. Que as nossas casas, a partir das nossas famílias, reunindo com nossos filhos, com nossos familiares, para ler a Tua palavra, para orar uns com os outros, para cuidar uns dos outros, seja a extensão daquilo que o Senhor espera de nós como igreja de Cristo. Que não sejamos igrejas apenas no templo e nos domingos, mas que sejamos igreja todos os dias, onde quer que possamos estar, cuidando uns dos outros, amando uns aos outros e alcançando pessoas novas para Ti. Usa as nossas vidas. Senhor, nós sabemos como Igreja Batista do Meia, nós temos buscado já fazer isso. Nós temos buscado alcançar pessoas, cuidar delas. Mas nos ensina, Senhor, como igreja, como nosso pastor tem nos ensinado, a sermos melhores ainda, a fazermos mais, com mais excelência ainda que temos feito. Nós já fazemos, mas queremos fazer mais, porque nós queremos ver o Rio de Janeiro transformado pelo Teu poder, Senhor. Senhor, nós não nos conformamos com tanta violência nessa cidade, Senhor. Senhor, nós não nos conformamos com tanta violência, com tanta maldade, com tanta droga, tantos jovens, tantos adolescentes, tanta promiscuidade, Senhor, tanto pecado. Senhor, nós não nos conformamos e como igreja de Cristo, Senhor, nós Te pedimos pela transformação do Rio de Janeiro. Nós pedimos ao Senhor, Pai, que a paz do Senhor venha sobre esta cidade. Mas nós sabemos que isso só vai acontecer no dia que nós, Igreja de Cristo, também nos posicionarmos em combater o pecado, em alcançar pessoas para o Teu reino. Como Igreja Batista do Meia nós já estamos fazendo, mas nós queremos fazer mais, Pai. Nós queremos ver as nossas casas agora nesse tempo. Além do templo, nós queremos ver a nossa igreja também tendo continuidade nas casas durante a semana, em grupos menores, para glorificar, para estar juntos, cuidando uns dos outros e para alcançar pessoas para a Tua glória. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor.
E nós vamos adorar ao Senhor dizendo: na multidão dos que creram, era um só coração. Vamos nos colocar em pé?